Fala galera do Café com PC, aqui quem fala é o PR. Vamos para mais um jogo narrado. Estamos hoje na Cripta Arcana, já sabe, né? Café com PC 5% de desconto no site da Cripta. Dá uma olhada aí na descrição. Mais uns recadinhos antes do game. Um ano de canal, playmatzinho com arte exclusivas por tempo limitado, né? Então dá uma olhada lá no nosso site. Vamos para o game aqui, né? Vamos ter aqui do nosso lado esquerdo o Paulo Emílio. Do nosso lado direito vai estar o Iago jogando aqui. E vamos mutar aqui o game, né? Obviamente. E vamos ver como que vai ser essa gameplay aqui, né? E do que vai ser, né? Vai ser Snakeman versus Yamato. Pô, diferente aqui, né? Vamos falar as habilidades dos líderes enquanto os jogadores embaralham. Yamato tem double ataque por padrão, né? Então se você atacar, ela ataca duas vezes, então ela arranca duas vidas de uma vez. Lembrando que esse segundo ataque, se o oponente tiver uma vida e você dá um double ataque, vai arrancar só uma vida só e não tem o letal, né? O letal é sempre um dano a mais que você vai dar. E se também seu oponente tiver 3 vidas ou menos, você pode ligar 2 Dons Rested em um dos seus personagens. Então a Yamato tem essas duas habilidades. Já o Snakeman, que é o deck a ser batido aqui do formato, né? É um deck muito forte, possível ban aí, ninguém sabe ainda, né? Mas basicamente o Snakeman, você chega a 8 Dons, você tem várias cartas para rampar, né? Pegar cartas do baralho de Dom e chegar a 8 Dons mais rápido do que o seu oponente. Chegando a 8 Dons, você pode pegar 5 no topo do seu deck, escolher uma carta que seja chapéu de palha, colocar na sua mão, voltar essas cartas para o seu topo do baralho ou para baixo, e depois você inicia o seu turno comprando uma carta. Então você vai comprar 2 por turno e escolher o que você tá pondo ali no topo do deck. Então é muito forte esse líder aí, né? Por isso que a gente pensa que pode ser um possível ban ali. Não sabemos ainda, né? Enfim, vamos ver como que vai ser esse game aqui, né? Mas tem uma certa vantagem, né? Tem um double ataque, tem o Rod Jones, tem algumas coisas ali. O Iago já vai para um Mulligan aqui, né? E o Paulo Emílio também vai pro Mulligan. Vamos cortar aqui enquanto os jogadores embaralham, pra gente ver só a gameplay aqui. Corta aqui. Comprou ali as suas 3 vidas do Paulo Emílio, as suas 4 vidas aqui o Iago, né? E vamos ver como que vai ser essa gameplay. Vamos ver quem que vai iniciar. Que faz bastante diferença. Se a Yamato tá iniciando, é muito mais vantagem. Quem iniciou foi o Paulo Emílio, melhor curva ímpar pra ele, e melhor que a Yamato não está começando, né? Porque a Yamato começando é problemático. Vamos ver se já tem alguma cartinha pra jogar. Só tem um Searcher ali, olha ali. 5 do topo, pega ali uma cartinha que remove um custo 5 do oponente se ele tiver 3 vidas ou mais. Então eu não lembro o nome das cartas direitinho, mas eu lembro os efeitos. Já vem aqui 6 na vida, já toma o primeiro dano aqui. Infelizmente não pode trigar, né? Que teria que ter 5 vidas na soma das duas aqui, né? Tem 6. Acho que o Paulo Emílio vai ler ali agora. Ou pode? Ou pode? Eu acho que pode, né? Se o Paulo Emílio colocou ali, né? Creio que possa. Vem o Zorojuro aqui por parte do Paulo Emílio. Passa o turno aqui. Vai parar. Se não me engano, era a soma das duas vidas deve ser 5, né? Ou será que o oponente... Ah, o oponente tem que ter 3 menos, 3 ou menos, né? Acho que é isso o efeito. Por isso que já trigou alguma coisa aí. Já vem aqui o Ashura, lembrei o nome, o Ashura, que se o oponente tem 3 vidas ali, remove. É bom que a Yamato praticamente já tá tudo funcionando, né? Geralmente a Yamato você quer dar aquele ataque duplo no começo pra colocar aquela pressão no oponente ali, batendo o double ataque, e depois seu deck praticamente começa a funcionar quando o seu oponente tem 3 vidas ou menos. O Luffy já começa com 3 vidas, né? Então praticamente tudo do seu deck já funciona, né? Então o Iago já negou o ramping aqui do Paulo Emílio, né? Que não deixou o Zorojuro bater. Desceu, já trigou ali o Kinemon, né? Que se o oponente tem 3 vidas ou menos, já vai entrar ali em campo. E já bate ali cético o Kinemon, né? Usando a habilidade do seu líder, que o oponente também tem 3 vidas ou menos. Então tá excelente aqui, né? E counterado aqui o dano de 7. Não quer descer tão rápido as suas vidas. Aqui o Iago passa o turno para ele, Paulo Emílio. O Paulo Emílio só desceu ali na mesa um bom Clay, que rampa um dom, né? Que foi feito ali. Mas está um ramp a menos, né? Porque poderia ter rampado um a mais se o Zorojuro ficasse na mesa ali, né? Não deu. Vamos ver aqui qual que é a linha que vai ser tomada aqui pelo Iago. Mas já tem algumas opções. Ele pode vir um double ataque poderoso ali, bater um 6 primeiro na vida, depois double ataque com o resto dos dons. Não seria uma jogada ruim, né? Vamos ver. Pode vir mais um Searcher, né? Tem aqui uma Kikonojo. Então, formando o board primeiro, né? Interessante.
Vai usar a habilidade do líder, né? Vai bater 7 ali. É bem interessante esses danos de 7 aqui no Snakeman, como a gente já falou, né? Porque o Snakeman não tem tantos 2K Counter, né? Então vem aqui 7 novamente na vida e agora sim um 2K Counter gasto aqui pelo Polemilho. O Polemilho tá tentando gerenciar as suas vidas ali, não tomando mais que um dano por turno, né? Sempre counterando dos danos. Ele preferiu ele counterar, obviamente, o dano da Yamato do que o do Kinemon, porque o Yamato seria double ataque, né? Então iria suas 2 vidas de uma vez se ele tomasse esse dano aí, né? Ainda está... Subiu agora para 8 dons, né? Então no próximo turno ele já vai ter a sua habilidade ali funcionando. E vamos ver o que vai entrar em campo, né? Vai vir 7 no Kinemon. Então vai ali limpar um dos ataques. Será que vai vir um ataque na vida usando o Bon Clay ali? Que ele pode copiar o ataque da Kikonojo ali, bater na vida ali, mais 7 na vida, mas não sei se vai compensar, né? Vamos ver como que tá a mão ali do Polemilho. Ele também não pode ficar usando muitos Gangan Giant agora, senão no próximo turno ele não vai conseguir usar a habilidade, né? Então ele deixa todos os dons ups ali e só passa. Tem 4 Gangan Giant na mão, é isso? Meu Deus. Morrer ele não morre, né? Mas também não vai usar a habilidade do líder nunca, né? E acho que ele ficou com medo ali de tomar um Rod Jones agora também e acabar com o jogo, né? Se ele descesse alguma coisa em campo diretamente, né? Mas o Rod Jones vai ser uma boa opção de qualquer forma aqui, né? Porque entrando o Rod Jones aqui pro lado do Iago, ele pode usar alguma coisa pra remover ali, pelo menos, o Bon Clay ali. E se ele bater, forçar ali o board forçar a vida do Polemilho, ele vai ter que gastar Gangan Giant. E se gastar Gangan Giant, o Polemilho não vai usar a habilidade do líder no próximo turno. Então, muita vantagem aqui pro Iago. Nossa, vem aqui quantos na vida? 1, 2, 3, 4, 10 na vida aqui, forçando o Gangan Giant mais uma carta. E 3 dons, 4 dons para trás, então pode vir mais 9 na vida. Usando o seu líder, né? Toma esse dano agora. Vem aqui 6 na vida, um dos K-Counter e 6 na vida. Então 2 ataques de 6. E vai ter que usar o Gangan Giant aqui. Ah não, usa um Gear Second. E agora sim, tem a habilidade do seu líder funcionando. E agora começa aqui. Se o Polemilho conseguir achar uma Big Mom Sanji, começa a desenhar. A tentar voltar no jogo, né? Porque... o grande problema desse Luffy é isso, né? Se você agressivar muito no começo contra o Luffy, deixar ele com 0 vida, e ele não conseguir estabelecer, não usar sua habilidade, né? Não conseguir usar sua habilidade, que é o que deixa esse deck muito forte, é essa habilidade, né? Você acaba ganhando, né? Por isso os decks agressivos como Belobet, Yamato, enfim, qualquer deck agressivo aí que tava no meta, tem muita vantagem contra esse Luffy, né? Porém, tem o equilíbrio ali, né? Vamos ver como que vai ser. Bora, ele ajeitando suas cartas do topo, né? Vendo a ordem que vai jogar ali. Provavelmente já deve ter alguma resposta ali pra jogar alguma carta pra baixo, curar uma, não sei, vamos ver. Tá pensando aqui que ele vai pra 10 dons, né? Ele pode usar uma Big Mom. Jogar uma carta ali pra debaixo da vida do Iago. Só que ele sempre vai temer o Rod Jones, né? Famoso matador de Luffys. Rod Jones aí é muito forte, né? Comprou uma, vai iniciar o seu turno. Compra uma, eu acho, né? Beleza. Chega a 10 dons. E vamos ver agora a jogada do Polemilho, né? O que ele pode fazer aqui para tentar resolver esse... Primeiro ele tem que resolver o board e tem que segurar o próximo dano, né? Vem aqui 6 no Ashura, vai embora o Ashura ali, né? Sem resistência nenhuma. E agora? Qual que é a linha aqui que o Polemilho vai tomar? Como que resolve a situação? Vai vir 6 na vida? 6 na vida pode trigar. E triga. Triga um Nekomamushi em campo. Ou seja, mais um ataque para se preocupar no próximo turno, né? E Gravity Blade. O único jeito aí de resolver isso, né? Jogando tudo pra baixo, né? E agora o Polemilho vai ter que segurar os danos ali. Deixou 3 dons up, justamente para se vier o Rod Jones,
ele conseguir segurar, né? O Rod Jones, né? O Iago pode bater 1 em 1 ali, 1 no Bon Clay só para remover? Ou vai descer mais alguma coisa, né? Vai vir tudo na vida. É 15, né? 15 vida, então vai ter que gastar os Gangan Giant, né? Gangan Giant, vai voltar 2 dons, vai jogar um Brick fora que jogou o Sanji, vai comprar 2. Então, defendeu aqui já 10, falta mais 4. Então, Gangan Giant novamente, não, Gear Second, mais 3, então defendeu 13. Certo? Até agora 13, né? 13, falta mais 2k. Falta mais, na verdade, 3 cartas, né? Um 2k counter e um k counter, né? Vamos ver. Porque agora, se voltar mais dons, sem habilidade no próximo turno. E usa ali 2 2k counter e agora sim, segura! Segura. Fica com 3 cartas na mão aqui, né? Já vem usando a habilidade do seu líder. Agora sim, achou a Big Mom, achou o Katakuri, achou tudo. Mas, vamos ver. Porque se ele usar Big Mom pra curar uma aqui no próximo turno, pode vir aqui o Rod Jones acabando com sonhos, né? Porque vai virar Big Mom, vai virar esse dom aí. Vai conseguir bater pelo menos ali 8 com o seu líder. E depois 11 com o Rod Jones, né? E se ele tomar 8, ele toma 11. Vamos ver. Com 3 na mão, né? 4 na mão agora, né? Por causa da habilidade do líder. E olha lá, se ele bater agora no Iago, pode entregar mais alguma coisa, né? E vai vai pra vida do Iago. Vamos ver. Iago toma, vamos ver se entregou mais alguma coisa. Não entregou nada agora, por sorte. O Bon Clay ele praticamente não consegue copiar nada para atacar, né? Porque a Yamato ali é zerado. E só passa o turno. Vai vir mais 15 vida agora, vamos ver. 4 da mão é 15 vida, né? Não sei se vai ter alguma coisa, né? Se compensa separar alguma coisa. 15 vida. Novamente. Já vem usando um dom aqui. Gangan Giant. Volta 2 dons. Vai pra 10, né? Vai descartar um God Thread. Compra 2. Então 10 defendido. Vamos ver se vai usar mais alguma coisa pra defender. Vai usar mais um dom. Mais um Gangan Giant. Pra mais 4, então 14. Descarta mais uma. Compra mais 2. E só brick. Mais um 2k counter. Defendido? Defendido. Voltou para 6 dons, né? E agora só compra ali o seu turno normalmente, né? E não sei não se o Paulo vai conseguir retornar aqui para pro seu game, né? Mas de qualquer forma, talvez conseguir um letal aqui separando esses aí. Bate 7 e depois bate 9 ali com... com o Bon Clay, bate 10 com o Bon Clay, é um jeito. Mas agora ele... Beleza, evento 0 mais 1, 8. E acabou, não quis nem tentar aqui. Falou, beleza, defendeu. Porque se defendeu um dano, né? O próximo dano não vai adiantar, né? Ele usou ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 dons. Então bateu 7, era mais fácil bater 7 com o líder e o resto com o Bon Clay, né? Porque se bater 7, aí teria uma possibilidade de mais alguma jogada, mas de qualquer forma ia vir de novo ali uma paulada na vida dele, ele não teria o que fazer, né? Não sei se ele teria um Katakuri pra virar ali, mas de qualquer forma o Iago já estava com o seu Rod Jones preparado ali. Se você viu até agora, já curte, compartilha, já se inscreve no canal se você não é inscrito. E pra quem viu até agora, valeu e até a próxima.